Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Você pode acompanhar pelos monitores, amém? Diz assim a palavra de Deus: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Vamos ler novamente, vamos ler, atente-se ao que está escrito. Isso aqui mostra a autoridade da igreja, isso aqui mostra a autoridade que você deve exercer como igreja do Senhor, amém, pessoal? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora, de novo, agora veio a salvação, o poder, a autoridade, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora diz: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Meu irmão, a palavra de Deus mostra, e nós precisamos sempre ter isso em mente, uma diferença de ação com relação ao mundo espiritual. Antes da cruz, o nosso acusador, o diabo, ele tinha poder de nos acusar, mas a palavra de Deus diz que quando veio a salvação, ele perdeu o seu poder. Digam glória a Deus. Agora a igreja precisa viver como se isso fosse verdade, aliás, viver dando realidade a isso, porque muitos, apesar de terem em mente que quando Cristo veio à cruz, Ele fez uma obra que alcança a nossa vida, que destrói o poder de Satanás, apesar de muitos saberem, vivem as suas vidas sem se apoderar dessa realidade, sem tomar posse disso, sem realmente dar realidade a essa palavra. Vive uma vida pensando que o mal pode conseguir destruir as suas vidas. Enquanto você não tiver uma mentalidade de quem você é em Cristo Jesus, Satanás ainda consegue, apesar de derrotado, apesar de sem poder contra aqueles que nasceram de novo, que foram alcançados pela salvação, apesar de não ter poder contra eles, ele consegue êxito, por causa da nossa inércia, por causa da nossa falta de ação, por causa da nossa passividade. Nós precisamos atuar em nossa vida, precisamos atuar espiritualmente como a autoridade de Cristo sobre a terra. Digam glória a Deus. Eu vou ler de novo. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Ouvi grande voz do céu proclamando. O que ele ouvia, qual era essa voz? Agora, não é no futuro, agora veio a salvação. A salvação já veio, amém? Amém. Jesus já morreu na cruz por nós, amém? Amém. A salvação já foi realizada. Quantos entendem isso? Digam graças a Deus. A salvação, ela já veio. Veio também o poder de Deus. Digam glória a Deus. O reino do nosso Deus. O que é o reino de Deus? O domínio de Deus, o governo de Deus. Quando Cristo foi à cruz, Ele botou um fim no império de Satanás. Existem muitos evangélicos, muitos crentes hoje,
que eles ficam lutando contra o diabo para tentar vencer o diabo, e são ensinados a isso. Mas a Bíblia Sagrada diz o contrário disso. Ela diz que quando chegou a salvação, chegou o poder. Diga glória a Deus. Diga: o poder está sobre a sua vida. Diga isso para o seu vizinho aí. O poder de Deus está sobre você. Amém, pessoal? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Diga glória a Deus. Reino é governo. Quem reina é o nosso Deus. A partir do momento em que Cristo realizou a obra na cruz, o reino de Deus passou a estar governando sobre a vida de todos aqueles que se rendem ao Senhor, que se entregam ao Senhor. Alguém aqui se rendeu ao Senhor? Amém. Quem tem que governar a sua vida é Deus. Não existe demônio, não existe macumba, não existe nenhuma maldição que pode governar você. Mas isso não acontece de forma automática. Você precisa se levantar como uma autoridade e dizer: na minha vida não, diabo. Na minha vida não. Você precisa entender quem você é. Digam glória a Deus. Obviamente que eu estou falando dentro de um contexto. Se você é uma pessoa que recebeu Jesus, se você é uma pessoa que nasceu de novo, e se eu não for essa pessoa, não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus. Não saia desse culto sem render a sua vida ao seu Deus. Por quê? Porque depende unicamente da sua ação, de se render diante de Deus. O reino de Deus foi chegado, e a autoridade do seu Cristo, digam glória a Deus, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Sabe quando a palavra de Deus diz que Satanás chegou diante de Deus para acusar Jó? Todo mundo já conhece essa passagem, já ouviu isso? Sabe, quando isso aconteceu, Satanás era Senhor, mas hoje ele não pode mais. Ele não pode acusar a sua vida mais. Amém? Isso te dá legalidade para viver uma vida de qualquer jeito? Não. Isso não dá você legalidade para viver demasiadamente, fazendo tudo que dá vontade na sua cabeça, a não ser que você tenha a mentalidade de Cristo, porque aí você pode fazer o que dá vontade na sua cabeça, porque quem tem a mente de Cristo, o que tem na mente dele são pensamentos do alto, e não dessa terra. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus pensam nas coisas do alto. Então eu posso fazer o que dá na minha cabeça se eu sou nova criatura, se eu tenho a mentalidade de Cristo. Do contrário, se eu fizer o que dá na minha cabeça, eu vou fazer tudo aquilo que me afasta de Deus. Consegue compreender, sim ou não? O diabo não tem mais poder, e você precisa assumir a sua posição para se colocar diante disso, diante de tudo que vem dele, tudo que vem dele. E para você saber o que é que vem do diabo, você resume isso em 3 categorias. O que vem dele mata, rouba e destrói. Diga comigo, 3 categorias. Tudo aquilo que mata vem dele, tudo aquilo que rouba vem dele, e tudo aquilo que destrói vem dele. Amém, pessoal? Então você deve analisar aquilo que está vindo contra você, circunstâncias, situações que estão vindo contra a sua vida, e analisar: isso aqui mata, rouba e destrói. Se ele se encaixa em alguma dessas 3 categorias, é proveniente de Satanás. O que eu tenho que fazer? Expulsá-lo. Amém, pessoal? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha o que a palavra de Deus diz. Lucas 10, 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Digam glória a Deus. Agora preste atenção no que diz: e nada
absolutamente nada vos causará dano. Digam glória a Deus. Preste atenção nisso que Jesus está dizendo. Preste atenção. Eis aí vos dei autoridade. Ele está afirmando que ele te deu autoridade. Amém, pessoal? Você nasceu de novo? Você rendeu a sua vida a Jesus? Você serve a Jesus? Ele está dizendo para os seus: eu vos dei autoridade. Amém, pessoal? Para fazer o quê? Aí está dizendo: para pisar serpentes e escorpiões. E agora diz, preste atenção: e sobre todo o poder do inimigo. Como que Satanás atua nessa terra com o seu poder? Tudo aquilo que mata, rouba e destrói. É o poder, a força de Satanás. Consegue compreender, sim ou não? Agora a palavra de Deus está dizendo que você tem poder contra isso. Amém, gente? Agora a sua mentalidade tem que ser assim. Porque muitas pessoas são ensinadas, e talvez você também é ensinado. Hoje o que mais a gente recebe no nosso celular são videozinhos de pessoas que não conhecem a sua posição em Cristo, mas que estão disseminando em troca de like. Muita criança falando de Bíblia nas redes sociais. Pessoas que nasceram há 10 anos atrás e querem já ser pastores, nunca sentaram no banco de uma igreja, nunca foram discipulados por ninguém, nunca gastaram a sua vida para aprender. Estão lendo e tirando conclusões totalmente erradas e disseminando, fazendo fazer sentido, aplicando versículos isolados. Você tem que conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é versículos isolados. Amém, pessoal? E muitos estão assim, acreditando que o diabo é poderoso, acreditando que Satanás é poderoso, acreditando que o diabo vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Porque olha aqui o que diz. Olha. Meu irmão, conheça a Bíblia. Você tem que fazer um trabalho para tirar o mal da sua vida. Sabe como você tira o mal da sua vida? Nascendo de novo. Você tem que fazer um trabalho para arrancar o mal. Você tem que fazer um retiro espiritual para se libertar dessas coisas. Sabe como que você se liberta de tudo aquilo que é do diabo? Nasça de novo. Deve existir algum mal na sua vida, por onde o diabo está entrando. Sabe qual a única coisa que dá legalidade ao diabo para entrar na minha vida? Não ser de Deus, não conhecer a minha posição em Cristo. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Você não precisa de mais nada, você precisa nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos: necessário é nascer de novo. Apóstolo, eu não preciso fazer uma novena para eu ser liberto. Não, você precisa nascer de novo. Eu não preciso ir num retiro espiritual para arrancar esse mal que está em mim. Não, você precisa nascer de novo. Quando você nasce de novo e vive como nova criatura, Satanás não tem poder sobre você. O que você precisa fazer é receber Jesus. Quando você se rende a Jesus e vive como filho de Deus, a palavra de Deus diz que você é transportado do reino das trevas. Diga comigo, transportado. Quem te transporta? Deus. Ele te transporta do reino das trevas para o reino de Deus. Você crê que você está no reino de Deus? Então não faz nenhum sentido você acreditar que precisa fazer mais alguma coisa para arrancar o mal de você. Porque se você está no reino de Deus e o diabo consegue entrar lá para tocar em você, tem alguma coisa errada. Ou você não é de Deus, ou Deus não é Deus. Ou você não conhece a sua posição em Cristo. Então o menos dolorido é entender que você não conhece a sua posição em Cristo. Consegue compreender, meu querido? A partir do momento que você conhece quem você é,
não existe mais nada. Você tem que se posicionar como a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Consegue compreender? Se posicionar como autoridade espiritual. Jesus está dizendo: eis aí, vos dei autoridade. Eu vos dei, eu não te darei. Não vai ser um dia, foi no momento que você recebeu Jesus. Você é autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Digam glória a Deus. Vamos lá para Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Põe o versículo 1 para mim, por favor. Leiam comigo, igreja. Posso contar com a sua ajuda? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quem foi que disse isso? O que a palavra de Deus disse? Que Deus nos deu autoridade para pisar. Em quem? Quem é a serpente? Conseguiu compreender? A serpente é a figura do próprio diabo. Conseguiram compreender, sim ou não? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Está falando do diabo, de todos os seus demônios. Versículo 15 agora, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Claro que aqui está falando de Jesus. Jesus foi ferido no calcanhar, mas ele esmagou a serpente. Jesus foi à cruz, foi crucificado, mas ele esmagou a serpente. Ele fez isso ou não fez? Isso já aconteceu ou não? Então como que hoje eu posso dizer que Satanás tem poder? Como que hoje eu tenho que ficar pregando um monte de coisa? Faça isso, porque o diabo vai fazer isso contra você. Você precisa se preparar, você precisa disso, você precisa daquilo outro. Olha, o diabo é poderoso. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer uma batalha espiritual, vamos fazer uma corrente, Meu irmão, então é mentira o que a Bíblia está dizendo. Se a palavra de Deus está dizendo que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, que serpente com a cabeça esmagada consegue ferir você agora? Qual é o poder desse diabo, meu irmão? Sendo que a palavra de Deus diz que ele já foi destruído. Você tem que se posicionar como cristão, como verdadeiro filho de Deus, um adorador, um servo de Deus, alguém temente a Deus. Uma vez que você é isso, o diabo não pode contra a sua vida. Ele não pode contra você. Agora, não queira viver como pecador e desfrutar daquilo que é para filho. Não queira viver uma vida toda desviada, depravada, vivendo uma vida toda do mundão e querendo se posicionar como verdadeiro filho de Deus. Não dá certo. Você tem que ser filho de Deus, viver como filho de Deus. Digam glória a Deus. A palavra de Deus diz: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. De novo lá, Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo poder do inimigo. Digam glória a Deus. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Preste atenção. Eu preciso te falar isso para você saber que isso não pode acontecer com você. Amém, pessoal?
Na verdade, eu não estou falando contra a pessoa que vive assim, mas eu estou mostrando que quem vive assim não conhece a sua posição, para que você nunca seja enganado e aceitar viver assim. Como, apóstolo? Como eu vou dizer agora. Eu já vi pastores dizer: olha, tem pessoa que está tão carregada espiritualmente, que quando eu oro por ela, me dá dor de cabeça, eu começo a passar mal, me dá arrepio, porque a pessoa está tão carregada, tão carregada. Meu irmão, se isso for verdade, a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia diz que eu tenho poder, autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, me causará dano. Eu posso orar para a pessoa que está com o inferno inteiro dentro dela, não vou ter dor de cabeça, não vou ter arrepio, não vou passar mal, não vai acontecer absolutamente nada. É isso que diz a palavra de Deus. Aí o crente fica: irmão, se prepara, irmão, olha, ora muito, irmão, olha, jejua, vai para o monte, faz isso, faz aquilo, porque se o diabo se manifestar, que diabo que vai manifestar? Ele está derrotado sobre a minha vida. Eu não estou tentando ser de Deus, você não está tentando ser de Deus, você é. E quando o diabo olha para você, ele sabe quem você é. Quem você é? Autoridade. Você é autoridade. Amém, pessoal? Apóstolo, mas eu ainda não sou perfeito. Mas é autoridade. Autoridade é autoridade. Quando o policial vai fazer uma abordagem a você, você não quer saber da vida dele, você nem deve querer saber. Você não está diante de um homem, você está diante de uma. Aquele homem pode ter até algumas falhas, mas é uma que você não pode dizer nada contra ele, a não ser ir no cabeça dele, aí você consegue alguma coisa. O diabo não pode nada contra você, e não pode nem ir no cabeça, porque ele não pode mais ir diante de Deus nos acusar. Ele não pode te apontar mais. Ah, mas o diabo aponta aqueles que são ignorantes da Bíblia Sagrada, aponta aqueles que ficam dentro desse evangelho mesquinho, maldito, que está inseminando. Aponta, por quê? Porque você fica assistindo e ouvindo qualquer pastor, porque no dia que você se posicionar e parar de ouvir falso profeta, você não tem mais a sua autoridade comprometida, você não tem mais a sua autoridade arranhada. Por quê? Porque não te contamina, você está protegido. Agora fica ouvindo gregos e troianos, daqui a pouco não sabe mais o que é. Ah, mas será que não é? Por que será que não é? Todas as vozes no mundo têm um significado, mas só Jesus é a verdade. Só Jesus é a verdade. Para encerrar, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz aqui, presta atenção nisso. E despojando os principados e potestades, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Presta atenção no que eu vou te perguntar. Quem triunfou, já ganhou ou está tentando ganhar? Já ganhou ou não? Então a Bíblia está dizendo que os principados e as potestades já foram vencidas na cruz. Amém, pessoal?
já foram vencidas na cruz. Você precisa entender isso. Se você é filho, se você é autoridade, você tem que olhar para tudo aquilo que é do mal e dizer: diabo, na minha vida não. Agora preste atenção para a gente orar. Essa palavra é para a tua vida. Não adianta querer pegar essa palavra e dizer: o diabo que está lá no meu filho, se ele não parar de pecar, não adianta você falar do diabo que está nele, sai dele. O diabo pode perder força, mas tem legalidade para agir. Consegue compreender, sim ou não? O diabo está lá no meu marido, e você precisa levar ele a essa ação. Você precisa pensar que ele precisa receber Jesus. Não adianta expulsar o demônio de uma pessoa e essa pessoa continuar com a vida errada, porque o demônio volta e volta 7 vezes pior. Consegue compreender? Sabe o que nós precisamos? Nascer de novo. Uma vez que uma pessoa nasce de novo e assume a sua posição, o diabo não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa. Aplauda o seu Deus bem forte. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Vocês são autoridades? Sim. É mesmo autoridade? Sim. Autoridade que sabe a sua posição? Então você vai se posicionar em oração agora. Deixa eu dar uma referência de algo que está acontecendo agora. Alguém assistiu na televisão, ou passou nas redes sociais, em vários lugares. O primeiro-ministro de Israel, o pronunciamento dele quando eles foram atacados pelo Hamas. Alguém viu o pronunciamento dele? Aquilo é autoridade. Aquilo é autoridade. Consegue compreender? Autoridade é saber a sua posição, é saber o seu poder, e não ir para tentar, ir para resolver. Amém? Não vamos entrar nos méritos das coisas que estão acontecendo, só quero que você pegue essa referência. A autoridade, meu irmão, ele não tenta nada, ele executa. Você não vai entrar em oração para tentar alguma coisa. Vou orar, quem sabe Deus me ouve. Quem sabe é conversa de quem não crê. Consegue entender? Eu vou orar, se Deus quiser, é conversa de pessoas incrédulas. A autoridade não tem si, a autoridade tem vai acontecer. Não tem duas escolhas, vai. Amém, pessoal? O meu Deus executa. Por que ele executa? Porque ele diz na palavra dele. Quantos aqui honra a palavra que fala? Quantos aqui honra? Você honra a sua palavra? Honra mesmo? Você faz o que precisa fazer para honrar a sua palavra? Você acha que Deus não? Só não acredita na palavra de Deus quem não honra a sua palavra, porque ele não é acostumado a honrar a palavra, ele acha que ninguém honra. Agora, se você crê verdadeiramente, meu irmão, que Deus é Deus, você sabe que ele honra a palavra dele, e ele diz: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade para pisar serpente, e serpente é o diabo. Amém, pessoal? Agora, óbvio que muitas das vezes você não vai ver o diabo figurado na sua vida, ele não está aqui, não vai ver, mas ele está em forma de obras. Ele está dentro dessas três modalidades, trazendo aquilo que mata, aquilo que rouba e aquilo que destrói. Está roubando a sua felicidade, roubando a tua paz. O que é que está roubando? Manda esse mal embora. Amém, pessoal? Agora lembre-se, a nossa luta não é contra carne e sangue. O diabo usa pessoas, mas não são as pessoas. As pessoas são usadas. Ele é que está por detrás,
influenciando pessoas. Consegue compreender, sim ou não? Da mesma forma que quantos aqui já foram usados por Deus? Quando você foi usado por Deus, Deus estava em você abençoando vidas, não é verdade? Então, por meio de você, Deus estava curando feridas. Deus, por meio de você, estava salvando pessoas. O diabo faz a mesma coisa. O diabo, por meio de pessoas, destrói vidas. O diabo, por meio de pessoas, quer destruir você. Então, a pessoa é apenas a ferramenta. Expulse o mal. Diabo que está usando fulano, em nome de Jesus, para vir contra mim, sai dele agora. Consegue compreender? Você que está usando pessoas para vir contra mim, eu paraliso a sua ação agora. Você não pode mais. Você que está usando coisas, circunstâncias para paralisar a minha vida, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Conseguiram compreender? Feche os teus olhos.